Essa semana lemos na Torá Parshat Vairá. A porção de Vairá começa a nos relatar o processo de libertação dos judeus da escravatura no Egito, e isso se inicia através das 10 pragas que Deus manda sobre os egípcios. Faraó não consentia, não concordava em libertar o povo, apesar do recado, da mensagem divina que é trazida para ele através de Moshe e Aharon. Então Deus começa a mandar pragas sobre os egípcios. A primeira praga é sangue, que toda água no Egito se transformou em sangue. E a segunda praga, cerca de um mês depois, é a das rãs, dos sapos, que invadem toda a casa, propriedade egípcia, chegando por toda parte, até entrando dentro dos fornos egípcios, conforme nos descreve a Torá. Sabido e conhecido aquilo que é trazido nos livros sagrados, mas ainda na parte mística da Torá, que Mitzrayim significa não apenas Egito, mas Mitzrayim, em hebraico, vem da raiz etimológica Meitzar, Meitzar Ugvul, que significa aperto, limitação. Por isso, de fato, assim nos traz o Rav Shimon Zalman no Tânia, e também todos os mestres místicos explicam que devemos produzir e processar um Yetziat Mitzrayim, um êxodo pessoal, uma libertação espiritual, cada um de nós, todos os dias. Esse é o significado de lembrar-se e vivenciar o êxodo todos os dias da nossa vida. Ou seja, cada um de nós tem que se libertar do seu Egito particular, daquilo que lhe restringe, daquilo que lhe limita, aquilo que lhe submete a um aperto, impedindo que ele evolua espiritualmente. Como se faz isso? Vem a lição das 2 primeiras pragas. Fala que a primeira praga, o que aconteceu, como isso afetou o Egito, como isso preparou o terreno para a libertação e o êxodo. As águas, que são frias, se transformaram em sangue, e sangue, como se diz, é o sangue quente. O que isso representa e simboliza espiritualmente falando, no nosso serviço, na nossa atitude no serviço a Deus? Explica o Rebbe: água é fria, se transforma em sangue, sangue quente. Isso significa, água é comparada com a Torá. A Torá é comparada com água, assim como a água é vital. Da mesma forma, a Torá é vital para a nossa alma. Porém, a Torá não pode estar fria. Um judeu não pode estudar Torá ou cumprir a Torá com frieza ou com indiferença, fazendo as coisas de fato, porém com apatia, sem qualquer entusiasmo, sem qualquer vibração. Isso é algo muito perigoso. Dizem os mestres racídicos que a diferença tênue entre frieza, indiferença e heresia é mínima. Ou seja, de uma atitude de frieza e indiferença, Deus nos livre, pode-se cair muito longe, até no campo contrário. Por isso, o judaísmo tem que ser não só encarado, mas vivenciado de uma forma quente, com calor humano, com vibração, com entusiasmo. Não basta a pessoa fazer mecanicamente ou fazer com frieza, não. Aqui o frio é proibitivo. Então, como uma pessoa se liberta das limitações espirituais através disso, que ela cultiva calor judaico, que ela inflama a chama da sua alma. E de fato, na própria Torá a Torá se refere à divindade como fogo, como uma labareda, Hashem Elokecha Eshochlahu, que Deus é como uma chama, e essa chama, com calor, com vibração, deve iluminar dentro de nós. Então esse é o primeiro passo para a pessoa se libertar da prisão, da escravatura espiritual, ter entusiasmo e vibração pelo judaísmo, fazer as coisas com calor humano e não com frieza e indiferença. O segundo passo é algo paradoxal, algo que parece oposto. A praga das rãs, os sapos, eles saem da água que é fria, mas eles saíram da água fria, e para onde eles foram? Eles foram para o calor
das casas egípcias, eles foram para o interior das residências egípcias, onde havia lá um calor, e mais do que isso, se não bastasse estar nas casas, nos conta a Torá que eles entraram até dentro dos fornos que estavam ardendo. O que significa isso? Esse é o processo contrário. Se diz que, da mesma forma que aquilo que é frio, não é? Ou as rãs, os sapos, que eles saem do lugar frio, e aqui eles entram para o quente, não é? Então, aqui também se diz que isso vem simbolizar, no caso dos egípcios, aquele entusiasmo que os egípcios tinham para... O Egito era um país depravado moralmente. Então, o prazer e a cultura egípcia estava voltada à autossatisfação, ao deleite pessoal, etc. Então, se diz que isso precisava ser resfriado, precisava esfriar esse calor, essa vibração que os egípcios tinham pelas coisas não só mundanas, mas as ambições materialistas, os prazeres corpóreos, etc. Isso era cultura, fazia parte da cultura da mentalidade egípcia. Então, por isso, as rãs saíam da água fria e traziam aquele frio da sua temperatura para dentro das casas egípcias, até para dentro das fornalhas dos egípcios, para resfriar o ambiente, para esfriar aquele calor, ou seja, aquilo que é a vibração egípcia, entre aspas, aquilo que é o entusiasmo que a pessoa tem pelas coisas mundanas, pelas coisas terrestres, pelo materialismo. Isso precisa ser não só acalmado, mas esfriado. E essa era a segunda praga, como nos ensinando qual a maneira da pessoa se libertar espiritualmente, esfriando esse ímpeto, esse calor, essa vibração que ele tinha pelos assuntos físicos, terrestres, materiais. Porque, na verdade, o entusiasmo da pessoa, toda pessoa é dotada de um calor humano, de entusiasmo, de vibração, mas isso não pode, não vai estar presente em dois campos opostos, em dois campos contrários. Então, a pessoa tem que escolher e saber direcionar onde ela vai investir a sua motivação, o seu entusiasmo, a sua vibração. Se ela estiver no campo sagrado, então, inevitavelmente, ela não vai estar no campo profano, no campo das coisas negativas, e vice-versa. Enquanto a grande vibração da pessoa se encontra só no plano terrestre materialista, ele não vai ter vibração no campo espiritual. Então, qual a maneira, qual a forma da pessoa se libertar do seu Egito pessoal, da pessoa obter uma libertação espiritual? Esfriando o entusiasmo pelas coisas mundanas e acentuando e cultivando, aumentando a chama, a vibração das coisas elevadas espirituais.